Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando nesse sábado, dia de jogo do Vasco, né? Tentando colocar um sorriso no rosto. Vocês sabem que todo dia que tem jogo do Vasco, eu coloco um sorriso no rosto. Mas a coisa tá difícil, galera. O Vasco passando por uma reformulação necessária. Eu queria falar sobre isso aqui. E tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis que o Vasco tem que encarar de frente a nova realidade. Não, a realidade não é nova, né? Mas o Vasco vai encarar essa realidade de frente. Eu quero dar minha opinião aqui para vocês, usar esse espaço para falar um pouquinho disso. Falar um pouquinho do jogo, né? O Vasco enfrenta hoje o Nova Iguaçu. A primeira semana de trabalho do Marcelo Cabo. Eu quero falar sobre isso, falar sobre o provável time que vai entrar em campo para esse jogão de logo mais, né? E falar sobre algumas especulações que ficam cada vez mais fortes para jogadores chegando no Vasco, principalmente essa posição super importante de goleiro, galera. Novos nomes sendo especulados e a gente vai trazer todas as informações aqui para você, beleza? Ó, não curtiu o vídeo ainda? Já curte o vídeo, ajuda a Amo Vasco a chegar a mais vascaínos e eu volto rapidinho após a vinheta da Amo Vasco TV, rapidinho. Galera, o Vasco entra em campo hoje contra o Nova Iguaçu, né? Um jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco dentro do Carioca, né? Tá mais do que na hora do Vasco começar a atuar como Vasco, né? Uma vez que entrou com sub-20 nas duas primeiras partidas e acabou perdendo as duas primeiras partidas, né? Quando o Vasco escolhe entrar com sub-20, dá umas férias, um tempo de recuperação maior para o seu elenco, né? Corre esse risco, né? Apesar dos meninos, eu achei que os meninos fizeram até bons jogos, né? Mas o resultado não veio. O Vasco também com muito azar, muita dificuldade de botar a bola dentro da meta, mais uma vez, né? Mas eu vi bastante coisa, principalmente no segundo jogo, principalmente na parte ofensiva dos meninos, fazendo triangulações, bons nomes ali surgindo para esse ano de 2021. Tenho certeza que esses meninos vão ajudar muito. Mas é hora do Vasco tomar corpo, né? E essa primeira semana de trabalho do técnico Marcelo Cabo está servindo justamente para testes, né? Existe um objetivo claro nessa primeira semana de trabalho, que é preparar o time para a primeira rodada, né? A primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco joga no dia 18, um jogo difícil contra a Caldense, né? Um time que joga a primeira divisão de Minas Gerais, né? Que venceu o Cruzeiro, que faz jogo duro lá em Minas Gerais, então não vai ser um jogo fácil para o Vasco, né? Lembrando que o Vasco vai a Minas jogar contra a Caldense, com a vantagem do empate, né? O empate é do Vasco. E durante essa semana o Marcelo Cabo tem testado, colocado vários jogadores para jogarem juntos, justamente para conhecer mais o elenco, sentir como é que está a parte física desses jogadores, né? Então esse jogo do Campeonato Carioca, apesar de ser muito, mas muito importante, fica um pouco de lado, pensando mais nesse jogo da Copa do Brasil da semana que vem. Pra você ter uma ideia, galera, o Germancano, né, que sentiu no último jogo contra o Goiás, provavelmente não joga esse jogo contra o Nova Iguaçu. É um desfalque importante, né? Vamos esperar ser confirmado realmente esse desfalque, né? Mas o Marcelo Cabo já começa a montar ali o time, né? A gente vai de Lucão no gol, com certeza. O Lucão tomando conta da meta aí com a saída do Fernando Miguel, né? Caio Tenório na lateral, lembrando que o Léo Matos está com Covid, né, galera? Então o Léo Matos ainda não se reapresentou depois do período de recesso. Na zaga, né, o Ricardo Graça parece ter tomado conta ali da posição que era do Leandro Castanha. Ao lado do Ricardo Graça, a gente ainda não tem confirmação, mas é provável a manutenção do Miranda, uma vez que o Hernando essa semana já treinou, né? Existe a possibilidade do Hernando também entrar logo de cara nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Vamos aguardar essa confirmação, mas a chance maior é do Miranda entrar ali e se manter a zaga que vinha atuando anteriormente, né? Na lateral esquerda, galera, o Vasco está com uma dificuldade muito grande, né, cara? O Vasco dispensou seus dois laterais esquerdos. Lembrando que na base também o Riquelme tinha machucado e o Vasco não tinha lateral esquerdo. Então o MT foi improvisado ali na lateral esquerda, ele que já jogou
de lateral esquerdo e fez um bom papel ali, também não foi muito pressionado ali na parte defensiva, né? Não conseguimos ver o MT na parte defensiva, essa que é a verdade, mas é um jogador que tem um porte, né? É um jogador forte, tem explosão, então pode ser que dê certo ali na lateral esquerda, muito provável que o MT jogue esse jogo, lembrando que o Zeca treinou, né, essa semana, a partir de terça-feira, né? Mas eu acredito que ele precise de um pouco mais de treinamento, de repente fique no banco, jogue, ou então comece e jogue um período do jogo, né? Vamos ver o que o Marcelo Cabo vai tomar de decisão. No meio-campo ali, a gente tem a certeza do Bruno Gomes e do Andrei, mas ali dali para frente, cara, foram muitos os testes. Então, qualquer nome que eu disser aqui vai ser chute, né? A verdade é que o Vasco tem o Gabriel Peck, tem o Laranjeiras, né? O Marquinhos Gabriel também não deve entrar, precisa mais um tempo de preparação física, já que ele não vinha atuando, né? Então, assim, a parte da frente tem muitos nomes para jogar, os meninos devem tomar conta dessa parte da frente aí. Na frente pode jogar o Laranjeiras, né? Pode jogar o Thiago Reis. Então, assim, a gente vai com os meninos e eu quero entender, a gente quer saber o que o Marcelo Cabo tá pensando para essa parte ofensiva, principalmente na formatação. Vai jogar no 4-3-3 com 2 cabeças de área, vai jogar numa formatação diferente, muito provável, né, pelo que ele vem treinando, é que ele entre no 4-3-3 com sempre 2 cabeças de área, nesse caso o Bruno Gomes trabalhando com o Andrei, né, e ele colocando um rapaz ali de armação com 2 pontas rápidos e um centralizado ali, que pode ser o Thiago Reis. Então, vamos ficar de olho e vamos torcer, né? Tá na hora do Vasco dar uma vitória para o seu torcedor tão sofrido. Tá na hora do Vasco voltar a vencer. Isso é Carioca, Campeonato Carioca. O Vasco tem obrigação de voltar a vencer e a começar por hoje contra o Nova Iguaçu. Galera, o Vasco está passando por uma fase que já era esperada, né? Que é a fase da reformulação. A diretoria entrou, né? Tomou posse. Aos poucos vai entendendo as reais necessidades do clube e muita gente batendo forte, né? Porque houve a dispensa, né, de 186 funcionários. A diretoria já disse que são vários os esportes que não vão continuar devido à situação financeira mesmo que o Vasco está hoje, né? E muita gente batendo forte na diretoria, principalmente também porque essa eleição foi pautada pelo antagonismo, né? Então, assim, por um lado a gente tinha o Levinciano, né, que prometia um aporte do tamanho da dívida do Vasco, né? Dinheiro para se fazer estádio, 200, 300 milhões para comprar dívida, e mais um dinheiro para montar time, né, com folha salarial girando em torno de 20 milhões mês, né? Eu mesmo fui um cara que foi seduzido pelo projeto Somamos do Levinciano, que a gente não tinha segurança nenhuma que daria certo, né? Mas o vascaíno estava cansado, tá cansado, né? Então por isso se agarra nessa possibilidade, né? Não entrando no mérito que daria certo ou não, é uma linha de raciocínio diferente de quem está hoje lá, né? A linha de raciocínio de quem está hoje lá é entender as reais necessidades, priorizar o futebol, que eu concordo 100%, acho que o Vasco tem que ser o futebol de base e o futebol masculino e o feminino tem que ser priorizados. Por quê? Porque se o futebol morre, cara, o Vasco é um clube de futebol, é um clube de regatas, tem o remo como esporte número 1 também, junto com o futebol ali, tá no estatuto, mas é um clube de futebol. Se o futebol morrer, meu amigo, cara, o tamanho do Vasco é reduzido a, sei lá, vira uma coisa muito menor do que é hoje. Então o futebol tem que ser priorizado e é doloroso o que o Vasco vem fazendo, mas outros clubes já fizeram, né? Por exemplo, a gente veio a público agora o presidente do Bahia, né, dizer que fez a mesma coisa, cortou também gastos no início do processo de reestruturação que tantos vascaínos falam, né, que deveria servir como exemplo. Mesma coisa no Flamengo, né, os vascaínos
cogitaram numa época até bandeira de Melo no Vasco. Olha que loucura. Para se chegar a esse ponto é porque realmente muitos vascaínos têm o Flamengo como modelo, né, de reestruturação. E a diretoria está fazendo o que é necessário dentro dessa linha que eles seguem, que é de enxugar custo, né, fazer um time dentro do que se pode pagar e aí gerar novas receitas para aumentar o investimento tanto nos outros esportes, né, como no futebol. Minha opinião sobre os esportes, né, estão fechando vários esportes. A verdade é o seguinte, o Vasco ele não compete, né, ele existe, né, cara, tá tentando resistir. Então, se você for hoje bater na porta dos esportes olímpicos, você vai ver a precariedade que hoje o Vasco se encontra, não pagando salários, né? Então, assim, empurrar o problema para frente. O Vasco hoje precisa reduzir os custos, né? Tirar a certidão negativa, e enquanto esse processo não acontece, já se montem projetos para buscar incentivo, né? A gente tem incentivos fiscais para os projetos olímpicos, né? Então, assim, já vai se montando esses projetos. Muitos dos esportes, a gente sabe que já existem esses projetos. Inclusive, já aconteceram até captações que não foram para frente justamente pela falta da certidão negativa. E esse é um trabalho agora que a diretoria tem que fazer, né? Baixar os custos, correr atrás das certidões negativas, para aí sim os esportes, cada um com seu centro de custo, correr por conta própria, não ficar na aba do futebol, que o futebol hoje não consegue, né, colocar ninguém embaixo do seu guarda-chuva, uma vez que o guarda-chuva está lotado de dívidas, né? O que está acontecendo agora, galera, não é a realidade dessa diretoria, é a realidade do Vasco que essa diretoria está decidindo encarar de frente, né? E eu espero que eles abram a conta para todo mundo entender o que o Vasco deve, quanto que o Vasco paga mensalmente de dívida, quanto que é o custo do futebol, quanto era o custo do futebol, que aí o torcedor vai olhar e vai entender o que realmente está acontecendo. Porque o que está acontecendo agora é o Vasco está encarando a realidade que já é de décadas, né? Desde lá de 2000 e pouco, quando aquele projeto olímpico estourou, né? E o Vasco até hoje deve vários esportistas daquela época, e aí virou uma bola de neve, né? Por muitas vezes, eu sempre falo aqui, por muitas vezes, o Vasco perdia em campo, e o Eurico, por exemplo, dava um craque, um super craque, trazia Edmundo de volta, e a gente está pagando essa dívida até hoje. É difícil, é duro encarar essa realidade, mas é uma realidade que não é de hoje, é uma realidade que vem ano após ano, que parece que hoje vai ser encarada de frente, né? E basta você ver os jogadores do Vasco que estão saindo, né, galera? São todos jogadores de times médios, né? O Pikachu foi para o Fortaleza, né? Fernando Miguel foi para o Atlético Goianiense. A realidade do Vasco precisa ser encarada de frente e a torcida precisa entender isso, né? E tá do lado do clube para poder fazer essa realidade ficar um pouquinho mais otimista, né? Porque é difícil botar sorriso no rosto para falar do futebol, com 186 pessoas sendo mandadas embora, mas é a realidade do clube. O Vasco precisa se adequar à realidade do momento e correr atrás de dinheiro novo. A gente vai continuar cobrando e tá aqui do lado para apoiar, mas a gente tem que falar a verdade para o torcedor vascaíno. Galera, só falar aqui de uma parte rápida aí das especulações dentro do Vasco. Agora começaram mais especulações de goleiro, né? O Fernando Miguel saiu, há necessidade de se trazer um novo goleiro e o Vasco está correndo atrás do mercado, né? Sempre daquela política de silêncio, né, nas tratativas para não chamar a atenção, né? O nome de um goleiro, o goleiro do Internacional, Danilo Fernandes, é um bom goleiro, cara, um goleiro reserva, né? Muitos amigos meus colorados dizem que ele é inclusive melhor que o Marcelo Lomba, perdeu espaço porque saiu numa contusão e acabou que o Marcelo Lomba entrou bem, mas que gostam mais dele do que do Marcelo Lomba. Então ele teve o nome ventilado no Vasco, não é um goleiro barato, né? O seu agente disse que não houve procura do Vasco, mas a gente sabe que as tratativas do Vasco têm sido dessa característica, né? Muito sigilo, né?
Então vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, né? A questão do goleiro Tadeu, o presidente do Goiás veio fazendo piada, disse que o Vasco, que é a realidade, o Vasco não pagou nem um mês do Tadeu. O Goiás teve que arcar com o salário do Tadeu, não, desculpa, do goleiro Sidão, né? Então ele veio fazendo essa piada, dizendo que o Vasco não pagou nenhum dos 4 meses de empréstimo do Sidão e era a incumbência do Vasco pagar esses salários. Realmente uma vergonha, né, cara? Ele não está fazendo piada, ele está falando a verdade, isso é muito triste, mas eu acho que com a nova diretoria isso é conversável, né? Apesar dele vir a público e tirar um pouquinho de sarro com a cara do Vasco, também deve estar pé da vida, eu também estaria, né? Eu acho que isso ainda é conversável, se o Vasco tiver interesse e o Tadeu tiver interesse em vir para o Vasco, ainda cabe conversa, né? Outra coisa também que a gente estava aqui falando é a questão do Ronaldo do Vitória, né, galera? É um cara que teve o nome vinculado no Vasco, né? E saiu a notícia que o Palmeiras também teria interesse, e que ele estaria conversando com o Palmeiras, né? Se o Palmeiras tiver interesse, vai ser difícil do Vasco entrar nessa briga, né? Que hoje o Vasco não tem condição de brigar financeiramente com ninguém. Vamos ficar de olho nisso daí, galera. E qualquer novidade, a gente entra aqui com o plantão para trazer a notícia fresquinha para você. Beleza, galera? Queria lembrar um negócio, né? Não fica fora do quiz, hein? Já, ó, senta o dedo no like desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, a gente vai fazer um quiz que vai dar uma camisa de jogo oficial do Vasco. Você recebe na sua casa se você for o vencedor. Esse quiz são 20 perguntas a acontecer no dia 28 de março, às 6 horas, numa live, tá? Como é que vai funcionar? A gente vai fazer 20 perguntas, o primeiro a responder corretamente marca a pontuação da pergunta. As perguntas vão ter diferentes pontuações. Quem terminar com mais pontos ganhou a camisa na hora ali, não tem sorteio, não tem nada. Então, para não ficar fora dessa, se inscreve no canal da No Vasco TV. Só se inscrever, botãozinho vermelho, inscreva-se, que aí você já vai estar apto a, no dia 28/3, participar da live e concorrer a essa camisa do Vascão, beleza? Ó, me despeço por aqui, saudações vascaínas, vamos acompanhar esse jogo hoje, torcer para o Vasco começar a ser Vasco de novo, galera. Saudações.